Rodrigo é uma pessoa improvável. Como vocês aqui que estão gravando sabem, os meus pais eles são de estados diferentes e se conheceram ainda na adolescência, namoraram por cartas e tal um tempo e resolveram se juntar para formar uma vida juntos, uma família. Dessa junção veio eu e meu irmão. Eu sou o Rodrigo Fonseca Pinheiro, que mais tarde acabei virando artista e recebi a alcunha de Rodrigo Suave, como vocês sabem. O Rodrigo, ele é uma transformação de uma junção de duas famílias muito distintas, com culturas diferentes. Meu pai é de Santa Catarina e minha mãe aqui do Vale do Paraíba, em São Paulo. E eu sou uma mistura dessa batalha cultural que a gente tem, né, tão diferente. Acabei tendo um caminho de vida que me levou a observar um pouco mais a vida, ter um pensamento para absorver as coisas de forma artística e também para expressar elas, né, de forma artística. Eu acho que esse aí é o Rodrigo. Ele vai tentando, vai experimentando, gosta de olhar aqui, isso aqui é legal, vou tentar, não deu certo, continua, deu certo, vai para frente, e aí, por aí vai. Esse é o Rodrigo Suave. Eu nasci em Blumenau e tive uma infância até os 10 anos em Blumenau. Posteriormente a gente se mudou, junto com a família, para Balneário Camboriú. A minha infância em Blumenau, ela é marcada por alguns vultos, assim, eu não tenho muita clareza da cronologia, até porque quando eu tinha 10 anos eu tive que mudar de cidade, então praticamente eu perdi todos os amigos que tinha daquela fase. E depois daquilo ali, acumulei muitos amigos, né, porque era tudo novidade e coisa. E na transição, bem na época da transição, quando eu tinha acho que mais ou menos uns 9 para 10 anos, eu ganhei o meu primeiro violão. A gente é de família católica, ia à missa e eu sempre via lá o rapaz tocar e comecei a me interessar. E então em Blumenau ainda eu comecei a estudar violão. Eu me lembro que essa infância em Blumenau era uma coisa muito distinta do que a gente tem hoje para as crianças, porque eu me lembro de muitas manhãs ir à escola a pé, que é uma coisa que a gente praticamente não vê hoje em dia, muito difícil. E essa liberdade de você tá com um objetivo, que você sabe onde você vai, você sabe o que você vai fazer, e poder observar sem uma cobrança, assim, mas com uma liberdade mesmo de você poder viver as situações. E isso foi começando a me ajudar mais, né? Essa liberdade de observar a natureza, o mundo, né? Enquanto eu fazia o caminho, eu olhava as pessoas, escutava os sons ao meu redor, e isso foi me dando uma bagagem de informações, né? Informações sobre as pessoas, sobre a natureza, sobre a vida cotidiana de uma cidade, né, urbana. E quando eu vinha para cá, onde é a família da minha mãe, eu tinha algumas experiências já com a parte mais rural, né? Eu tenho uma tia que tem um local de criação de equinos e eu me lembro disso desde criança. A gente sempre vinha, visitava, era um mundo diferente, né? Novo. Então eu tinha aquela coisa de observar
o cotidiano urbano e rural. Na transição para Balneário, na igreja já era totalmente diferente, porque em Blumenau, na igreja matriz onde a gente ia, o rapaz ele tocava sozinho, ele tocava o violão e cantava. Em Balneário Camboriú já era banda, já tinha bateria, guitarra, igreja revolucionária. E eu entrei em contato com alguns dos rapazes para poder aprender e tal. Comecei a fazer uma aula com eles também, indo a pé, pegando o violão, indo a pé até o professor. Nossa, tinha uma pirambeira na casa do Gilberto. Ele é meu padrinho de crisma. Comecei a fazer aula de guitarra com ele num violão, o violãozinho tonante que eu tinha, que está lá hoje até. O violão sobrevive. Nossa, tinha uma pirambeira, eu subia com a guitarrinha, daí posteriormente eu ganhei a guitarrinha. Nossa, para subir com a guitarrinha, chegava lá morrendo e ainda tinha que estudar o instrumento. Mas enfim, guitarra acabou não sendo o meu forte, não foi pro lado que eu enveredei. Mas isso aí me levou a integrar o grupo e começar a tocar com eles. E na igreja católica, eu não sei se na evangélica, porque eu praticamente só frequentava a católica, mas as pessoas desistem muito, né? Então você tem lá uma banda com 6 integrantes, aí o baterista desistiu, pô, você está sem baterista. E até as pessoas que já estavam lá no grupo, elas já tinham essa coisa de tocar vários instrumentos. E eu comecei também da mesma forma a aprender. Aí eu acho que a primeira vez o baixista foi embora, eu fui lá, arrumei um baixo, comecei a aprender, gostei. É um dos instrumentos que eu hoje em dia mais gosto, tenho uma paixão assim pela função que ele tem, né, de dar uma condução rítmica junto com a bateria. Posteriormente o baterista foi embora. Aí aprendi também, sentei na bateria, eu já sabia como era o som e já sabia, vendo ele, eu sabia os movimentos que ele fazia. Então sentei e fui pegando ali. Estou pegando até hoje, porque é um instrumento difícil, com muito recurso. Mas ia virando e às vezes tocava um violão, às vezes tocava sozinho, às vezes na igreja, né, nas missas. E nessa época eu comecei a conhecer outras pessoas também que tocavam na igreja, mas que tinham vontade de ter uma bandinha, sei lá, tocar alguma coisa junto, com pretensão de tocar bailinho, essas coisas. E aí eu comecei a tocar com esses amigos, né? Muita gente da igreja, muita gente que era da escola. Na época da escola eu comecei eu acho que no segundo ano, eu conheci um pessoal e tal, eles tocavam e eles gostavam de heavy metal. Eu gostava também, assim, escutava. E aí eu fui lá para tocar com eles, a gente montou uma bandinha, a gente ia num estúdio. Desse estúdio, o dono do estúdio já também chamou para fazer parte de um grupo dele, um grupo de rock bem pouco mais pesado. Foi uma experiência legal pra caramba. Ele chamou, inclusive, para tocar contrabaixo. Ele viu eu tocando bateria ali, mas ele era baterista. Aí ele falou e tudo isso engrandece a gente, né? Um pouco infla o ego, assim, do que você falar, pô, acho que eu estou indo no caminho certo, porque, né, o pessoal está chamando, então vou lá fazer um som, né? Experimentar, né? Observar e experimentar. E a adolescência foi isso, a infância e a adolescência elas tiveram esse caminho. Uma coisa que eu acredito que seja primordial para o gosto que eu acabei tendo, que a gente vinha de Santa Catarina, no começo da vida a gente vinha, da minha vida, né, porque da deles
era cada um por si. No começo das nossas viagens para cá juntos, a gente vinha de ônibus e meu pai comprou um carro e tal. E a gente vinha escutando coisas, né? Porque, pô, naquela época eram, 12 horas de viagem de carro, estradas horríveis, passar por São Paulo, os caminhos que ninguém conhecia. E eles iam escutando as coisas que eles gostavam. É, as músicas sertanejas antigas, né, entre década de 70 e 90, escutavam música brasileira. Minha mãe, depois eu vinha a descobrir isso, que eu também não sabia. Minha mãe foi cantora de baile, ela cantou aqui na região aqui do Vale do Paraíba, nesses forrós e tal. Diz que o pessoal gostava até, para registro. E aí ela escutava muito coisa brasileira, assim, Elis Regina, Ivan Lins, que são artistas que hoje em dia eu escuto assim com, com uma emoção muito grande, assim, porque eu me recordo dessas viagens, né? A música ela tem isso, né? Ela te joga do presente para o passado ou para um futuro, coisas que você pensa, de repente alguém compõe ali. O Traçado Bem Brasileiro foi um projeto de lei de incentivo à cultura que abriu em Balneário Camboriú e tinha ocorrido já o primeiro no ano anterior, e no segundo todos os artistas da região falaram, pô, vamos mandar lá, vamos ver. Eu nem sei se eu tinha muita pretensão assim de fazer uma coisa do meu trabalho e tal, como compositor. Mas aí pintou essa oportunidade e falei, cara, eu vou escrever isso aí, vamos fazer. Eu não tinha ainda um repertório, tinha composições, mas eu nunca tinha pensado assim, né, no que acabou virando. Aí fomos aprovados na LIC e aí eu comecei a matutar. Lógico, quando a gente aprova um projeto, a gente já tem ali basicamente o que vai acontecer. Mas a sequência das músicas, o que seria exatamente, não tinha. O que a gente já tinha colocado em projeto é que seriam 6 composições próprias e 5 composições do sambista Noel Rosa. Por quê? Porque quando eu comecei aí, depois do colégio, eu entrei em faculdade, mas entrei mais assim, a faculdade era em Florianópolis e eu morava com meus pais em Balneário. Eu acho que eu acabei indo para a faculdade em Florianópolis mais para ter uma experiência do morar sozinho. Também foi várias experiências assim. Tudo tem as coisas boas e as coisas bem ruins. Mas foram experiências que foram importantes, principalmente para para esse projeto acontecer, né? Eu decidi fazer minha carreira. E aí em 2009 eu já tinha desligado da ideia da tal faculdade e comecei a pensar, a pesquisar, na verdade, músicas brasileiras que eu comecei, e isso veio justamente de Noel. Foi um programa que eu vi, se não me engano é Som Brasil, um programa que passou na Globo. E aí eu assisti esse programa, ele passava na madrugada, assim, e eu sempre fui muito ansioso, então a gente acaba tendo umas insônias, essas coisas. E aí eu vi esse programa e falei, pô, as músicas, assim, as composições muito loucas falando do cotidiano, né? Umas músicas muito boas, formação de ideias, né? Jogos de palavras, né? Quando você pensa em uma palavra, ela acaba virando uma frase, né? São sacadas, né? Uma sacada de o cara estar olhando ali, o que acontece ali, e ele começa a pensar frases sobre aquilo. Cara, eu fiquei apaixonado por ele e comecei a pesquisar. E dele eu comecei a pesquisar música. Hoje, eu como compositor, eu me vejo como compositor e pesquisador de música. Estou sempre pesquisando, toda hora vendo o que tem de novidade, o que eu não ouvi do passado.
E fui juntando algumas músicas do Noel que eu gostava muito nessa época, né? Que a gente foi aprovado. Eu selecionei algumas músicas que já foram gravadas e algumas que foram muito pouco gravadas dele. Das minhas, foram gravadas músicas que foram feitas, eu acho que praticamente todas, em alguma relação afetiva que eu tive no decorrer da vida. Eu sou um cara muito apaixonado, assim, por tudo, né? Pela vida, quando eu me apaixono por uma mulher, nossa, eu me apaixono mesmo, eu vou de cabeça. Quando eu me apaixono por um disco, eu escuto ele até quase arranhar, até quebrar, ferver o disco. Por comida, quando eu me apaixono por uma comida nova, nossa, vira uma pesquisa gigante. E algumas relações elas acabaram ganhando esses presentes, né, que são as composições. Foi uma experiência interessante esse processo de juntar as composições, fazer, né, o que eu quero fazer com esse CD, o que esse álbum, qual que é o objetivo dele, qual que é... E eu pensei em juntar as composições do Noel para que as pessoas também se abrissem a pesquisar, conhecer, né? Depois que eu lancei o disco, muita gente vinha me falar, pô, e aquele tango, cara? Eu gravei um tango do Noel que chama Pesado 13, e é um tango de um compositor de samba, que é uma música que ele faz uma brincadeira ali com uma música do Carlos Gardel. E a importância dessas músicas para gerações futuras de elas existirem. Nas músicas do Noel, por exemplo, eu primei por manter os arranjos originais, mas com a instrumentação moderna, com todos os recursos que a gente tem de gravação, né? Na época do Noel era gravado tudo num microfone no meio do estúdio da rádio, na frente, na verdade, e todos os instrumentistas formados ali em posição, começou, vai pro pau e é até o último acabar. Mas eu queria fazer um negócio de qualidade sonora para as futuras gerações terem essa percepção melhor do que foi as composições dele. Nas minhas músicas foram arranjos que foram pensados basicamente para manter essa ideia do suave, né? Suave veio dessa primeira parte da vida de músico como profissional, quando eu entrei no conservatório de música e entrei num grupo de choro que tinha no conservatório. E aí eu comecei a tocar o violão de 7 cordas, mas eu não tinha... Eu tocava já há muitos anos violão, mas o violão de 7 cordas ele tem outras funções, ele é um pouco mais complicado para você fazer as coisas. E eu tocava muito manso, muito suave. E aí o pessoal ficava falando, pô, toca isso aí, cara, mete o dedo nisso aí, isso aí é muito suave, isso é muito suave. Também por ter essa ligação São Paulo-Santa Catarina, eu sempre tive cacuete de gírias. Aí as pessoas falam, e como é que você tá? Tô suave. Nessa época eu tava... Todo ano eu meio que tenho um jargão, assim, que eu vou nele. E essa época eu falava, tô suave, tô suave. Aí veio o suave. E o suave, na realidade, assim, como compositor, eu tenho meio que um objetivo de ter um caminho, assim, de mostrar às pessoas que elas podem pegar o cotidiano delas, as histórias delas, transformar isso em arte, né, para mover a sociedade, para fazer parte de uma questão maior do universo, né? Você está conectado com o som, você está conectado com uma coisa gigantesca. Falando um pouco da equipe, né, você perguntou o que foi gravar, né? Eu tive uma grande sorte, não sei se é sorte, não sei se é
se é uma dádiva, de ter sempre na minha vida pessoas importantes, no sentido não que é uma pessoa famosa, não, ela é uma pessoa importante, ela é uma pessoa que ela entende o que ela faz, ela é uma pessoa boa, né? Eu tive o prazer de ir adquirindo essa grande família, né? A ideia de traçado bem brasileiro é a ideia de que eu sou um catarinense que, né, em Santa Catarina, o samba é muito forte em Santa Catarina, mas no resto do Brasil você não pensaria, o samba é forte em Santa Catarina. Você pensaria em Rio, São Paulo, Bahia, Fortaleza. E eu fui viajando, indo em festivais de música, aqui e ali, conhecendo gente, conhecendo professores, músicos. Eu tive a sorte de ir conhecendo pessoas que eram importantes para a música como um todo, mais do que mundial, mas para aquilo que eu queria, que era o bem brasileiro. E quando no dia que eu recebi a notícia de que tinha passado a LIC, eu estava com uma dessas companheiras que acabou virando uma música, que quem sabe seja muito importante. Eu acho que se fosse escolher uma favorita, quem sabe seja essa, porque foi composta por uma pessoa que estava comigo quando eu fui selecionado, né, para aprovação disso aí, e porque essa música eu tive o prazer de poder realizar quem sabe, eu não sei se é um sonho, mas eu acredito que possa ser um sonho da minha mãe, que foi cantora na época de mais jovem, de ir ter essa experiência no estúdio, gravar. Eu botei um coro lá e ela gravou o coro junto lá. Foi muito legal, foi uma experiência bem marcante, assim, inesquecível. E também porque nesse dia que eu descobri isso, eu estava com 2 músicos lá no Ceará que foram os músicos que eu acabei na hora mesmo, falando assim, cara, pô, olha aqui que legal, passamos, aprovamos lá, vou fazer o CD. Vamos fazer junto e tal. Eles, vamos. Putz, na hora eu falei, pô, cara, que legal, que bacana, né? E selecionei a equipe que ia gravar junto, a equipe pensando mesmo que transmitisse essa ideia do meu traçado, né, das pessoas que eu conheci, e que fossem pessoas referências para o que eu queria, que era um disco referência de composição e de pesquisa musical. Todos os integrantes são pessoas com talento gigantesco e são amigos muito próximos. Então, esse trabalho foi assim um divisor de águas. Quando a gente grava, eu penso dessa maneira, quando a gente grava ou quando a gente compõe uma música, mas especialmente quando a gente grava uma música, e ela vira um arquivo agora, né, digital, está em todas as plataformas digitais, é um CD, embora agora só tem quem tem, porque eu não fiz mais tiragens dele, né? Ele não era vendável por ser de leak, mas ele foi transmitido para o mundo inteiro e eu dei os exemplares para amigos também em festivais de música depois que ele foi lançado, amigos de outros países. Então eu sei de lugares que ele toca e toca mesmo, porque as pessoas gostaram, já tinham escutado e já tinham gostado. Eu já vi muita postagem assim nas redes sociais, esses vídeos curtos do dia a dia, a pessoa escutando, a pessoa trabalhando, escutando o disco. É bem legal essa ideia assim de hoje as pessoas escutam, mas lá na frente pode ser que elas escutem também. Pode ser, eu me lembro, aqui a equipe que está gravando, eu me lembro uma situação de estar no carro, indo no shopping aqui, sei lá. E aí, na época era febre da família escutar lá o disco. E eles cantavam, cara, eles cantavam pra caramba, assim.
E eles cantavam na infância. Aquilo foi em 2016. Quantos anos tinha o mais novo? Tinha uns, uns 9 anos. Isso é uma coisa que eu comecei com 9 anos. Então pode ser que ele, lá no futuro, ele se lembre da música quando ouvir e fale: ah, essa música aqui é do meu primo. Ah, né? Isso aqui é do Suave. O passado é agora. Passado, agora. É o passado, né? Daquele pequeno momento. Eu vejo a importância da gente observar o próprio passado e aprender com ele. Aprender as falhas, os acertos, os caminhos que foram conduzidos entre as falhas e os acertos. Essa nossa tremenda busca da felicidade, né? A gente só consegue encontrar a felicidade quando a gente volta naquele momentinho que a gente fala, pô, quando a gente deita, né? Encosta a cabeça na cama. Eu hoje moro sozinho, eu e meu irmão, meus pais moram em Santa Catarina. Eu fiz o inverso, né? Minha mãe, quando casou, foi para lá, e agora eu casei comigo e vim morar aqui, para morar na roça, né? E o meu passado é que me trouxe aqui. É o meu passado que me trouxe aqui. Todas as minhas escolhas, o período em que eu tive depressivo, nesse momento, né, os conselhos, vai lá, fica lá em São Paulo, conhece mais tua família, né? E nesse período, depois que eu vim, que é um passado recente, eu comecei a aprender muito sobre mim, porque eu moro num local, se vocês quiserem botar a imagem, pode até botar depois, um local que é isoladíssimo, assim, que é som de natureza, som de animais, embora isso muitos vejam como silêncio, é ensurdecedor, né? Você está ali no meio daquela coisa toda, né? E depois que eu vim para cá, eu comecei a observar essas coisas, todos os caminhos que eu fiz, encontrar essas felicidades, né? E trazer isso para os planos futuros. E num primeiro momento como uma medicação para mim, para a minha alma, e num segundo momento para fazer o que eu acredito que eu ainda não fiz. A gente falava do disco e eu falava dessa coisa, né, da importância de você ter uma composição, é aquilo se eternizar, porque você não sabe quantas gerações vai cantar aquilo. Esse meu passado, essas realizações, tornaram o Rodrigo Suave e imortal. O Rodrigo Fonseca Pinheiro segue a vida dele com o produto, artista, compositor, e a vida dele com outros projetos que ele também né, conheceu. Sempre gostei muito de assistir na minha família pessoas que são empreendedoras. Bom, não vou fazer propaganda, mas tenho aqui na presença um reflexo disso. E aprender com isso, ter essa observação, me tornou também um apaixonado por empreender, por gostar de produzir as coisas. O disco trouxe uma experiência, embora ele tenha basicamente sido produzido por uma gravadora, Café Maestro Produções, grande gravadora, vá lá. Eles fizeram a produção, mas aprendendo aquilo ali, eu comecei a pegar gosto por isso. Fiz um curso oferecido pelo Planatec, que era de assistente de produção cultural. Esse curso, o resultado dele foi, o TCC dele foi o show de lançamento do meu disco. As pessoas do curso decidiram conjuntamente em fazer. Então essa experiência foi ótima. Eu já comecei a empreender na coisa de produzir e de pensar, não só, a gente tem, como artista, a gente tem o ego muito inflado, né?
E isso atrapalha na vida pessoal, isso atrapalha você como pessoa, às vezes de alguém te ver como sendo arrogante, como sendo prepotente, quando na realidade você só está ali parado, observando e absorvendo. Para o futuro, eu venho pegando esses retalhos do passado e, e moldando o que eu venho achando que é importante assim, como uma função social. E aí o presente é esse, é essa estruturação, porque a gente está numa época complicada. Para quem não sabe, a gente está em 2021. Isso já diz tudo. Estamos aí planejando, estudando, programando. E os planos do futuro é justamente botar em prática esses meus ideais, né? De trazer a cultura para a sociedade aqui, na cidade que a gente está, no Vale do Paraíba como um todo. E isso hoje em dia, inevitavelmente, vai se refletir para o Brasil e para o mundo inteiro, porque está nas redes sociais, está na internet, está conectado com tudo. Meus planos futuros são continuar investindo na minha carreira e investindo aqui com um sócio que eu tenho aqui em um local para eventos culturais, manifestações de cultura popular, e trazer para a sociedade sensações, trazer essa coisa. Quem sabe aí estamos pensando em algum centro para educação de música, para que as pessoas aprendam, dança, artes em geral, né? Todo mundo tem essa sensibilidade, precisa ter essa sensibilidade e botar para fora o que sente. As pessoas elas vivem muito amarguradas, segurando sensações, né? Eu acredito que o que eu queira é isso, né? Lógico, é um tema muito complicado, mas eu acredito que como cristão, ser cristão é isso, né? É você querer o bem do outro e o bem de tudo, viver o amor, né? Viver esse amor, no meu caso, pela vida, pelos sons, pela família, né? Pelos amigos, que são pessoas que quando eu sozinho em casa, longe de tudo e de todos, volta para mim e volta para o futuro, né? Como forma de inspiração, né? De coisa que vai ficar para lá. Eu acredito que a cultura brasileira ela tem um futuro muito promissor. A gente sempre teve muitos talentos, agora a gente tem muito recurso. Então é uma área muito grande para explorar, né? Vai ser gostoso terminar de ficar careca e com os cabelos e barbas brancas, assistindo e fazendo parte dessa grande família que é a cultura brasileira. Acho que isso aí é o futuro, né? Continuar seguindo um bom caminho, tentando ser uma pessoa melhor, sem querer receber um título por isso, né? E assistir coisas acontecerem como essa que está acontecendo. Esse vídeo está sendo gravado, vocês fizeram um convite e eu me senti muito lisonjeado de estar fazendo. Basicamente, essa é a primeira entrevista que eu tenho contando a minha história como artista. Lindo projeto de vocês, já tem um vídeo aí, né, vinculado também com uma história incrível e que mais pessoas façam isso, reconhecer, né, não o meu, mas reconhecer a cultura. É muito importante isso que vocês estão fazendo, esse trabalho de entrevista, de conhecer as pessoas. A gente tem que fazer isso, incentivar os talentos, reconhecer os talentos, reconhecer a cultura e a arte como um todo. Existem pessoas que vieram no mundo para isso, né? Você pega a pessoa e fala, ó, vai lá, faz o teu balé, vai lá, joga o teu futebol, vai lá, pega esse instrumento, vai lá, toca, para de encher o saco dos outros, vai viver tua vida feliz, né? Tendo esses momentos de felicidade, lógico. Você
vai pegar um instrumento, você vai sofrer pra caramba, você vai ser infeliz muito tempo, com muita coisa, que coisa. Mas vai, eu vejo que o futuro para mim é ser esse cara, assim, envelhecer ajudando, buscando talentos, buscando as pessoas, buscando fazer projetos que incentivem as pessoas a expressar isso aí. A gente vive hoje uma coisa muito fria nas pessoas, né? Isso gera várias doenças aí. Você vai acumulando aquilo ali, e já que você vai acumular, já joga isso aí para fora. Acho que é assim que a gente tem que viver a vida. Eu vou viver assim, me divertindo, absorvendo, observando, amando, sendo apaixonado e aprendendo, vivendo assim, suave.